Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia e a verdade que a mídia não quer que você saiba. E isso vai mudar tudo o que você pensa. São assuntos interessantíssimos e que traz aí a luz que nós precisamos enxergar. Pessoal, as notícias estão simplesmente explodindo. Os principais jornais, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, estão reportando informações que mostram a gravidade da situação do nosso país. Preparem-se, porque a partir de agora são revelações bombásticas, uma atrás da outra. Para começar aqui com essas bombásticas revelações, a OEA acaba de condenar uma decisão absurda de um ministro do STF aqui no Brasil. Isso mesmo, até organismos internacionais estão apontando os desmandos de certos ministros que se acham acima da lei e da Constituição. Isso é gravíssimo. E tem mais, a congressista americana e grande aliada de Donald Trump, a Maria Elvira Salazar, mandou um recado direcionado aí ao ministro Alexandre de Moraes. O recado foi forte, certeiro e acertou em cheio aí o magistrado. Vocês sabem, eu trouxe aqui informações sobre isso. A Maria Elvira Salazar, conjuntamente com outros parlamentares, querem que Donald Trump tome uma atitude com respeito às decisões aí arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes. E falando em Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos acaba de tomar uma decisão que humilha o presidente atual do Brasil sem piedade. Mais uma vez, a postura firme e patriótica de Trump mostra que ele não tem tolerância com governos fracos e submissos ao globalismo, o que acontece aqui no Brasil. Mas a coisa não para por aí. Donald Trump tem um novo alvo no Brasil. E este alvo está simplesmente desesperado. Vocês não têm noção do que eu vou trazer aqui. Agora vamos falar sobre a traição de Nunes Marques? É outra informação bombástica. Vocês viram que ele votou contra Bolsonaro dentro do STF, certo? Pois é, Bolsonaro finalmente se pronunciou sobre esta punhalada pelas costas. O que o presidente está decepcionado, sim. O ex-presidente está decepcionado, perplexo e triste com a covardia de Nunes Marques. E nós também, decepcionado. E que em vez de peitar Alexandre de Moraes e defender a justiça e defender o certo, preferiu se acovardar e votar contra quem o colocou lá dentro. Isso é um absurdo sem precedentes. Pelo menos os ministros que o Lula colocou dentro do Supremo Tribunal Federal são fiéis a ele. E não para por aí. O Marcel Van Hatten, o deputado que fez coleta de assinaturas e já o suficiente para a instalação da CPI, subiu o tom contra o presidente da Câmara, Hugo Motta, e com toda razão, que mudou de postura da noite para o dia depois de um jantarzinho suspeitíssimo na casa do ministro Moraes. O que aconteceu nesse jantar? Qual foi o preço da sua mudança? Isso tem alguma relação com as denúncias de corrupção envolvendo emendas e propinas? Ficam estas questões e o que vocês acham? Deixa aí o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam do que está acontecendo no nosso país. Enquanto isso, Augusto Nunes, ele detonou o ministro Dias Toffoli e fez uma denúncia gravíssima sobre o que está prestes a acontecer no Brasil. O país está vivendo um verdadeiro realismo fantástico, onde ladrões confessos são soltos, dinheiro roubado é devolvido para os criminosos que confessaram. Os ministros do Supremo agem como se fossem donos da verdade absoluta e até ignoram o parecer, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, de Paulo Gonet, que pediu para que Dias Toffoli
parasse com essas decisões e anulasse tudo o que ele decidiu. E, por fim, mais uma humilhação internacional para Lula. O governo brasileiro está praticamente mendigando o encontro com Donald Trump. Mas a resposta, é claro, foi não. O Brasil vive um momento crítico onde a censura, a perseguição política e as injustiças estão cada vez mais evidentes. Fiquem atentos, porque mais bombas estão por vir. Compartilhem este vídeo, inscrevam-se sim neste canal. Bolsonaro, ele faz um alerta sobre a democracia e revela um fato crucial para 2026. Durante a histórica manifestação em Copacabana, o ex-presidente fez um forte pronunciamento alertando que sua exclusão das eleições de 2026 representaria um grave atentado contra a democracia brasileira. Além disso, trouxe à tona um fato extremamente relevante para o futuro do país. O ex-presidente demonstrou otimismo em relação à disputa de 2026, destacando a mudança importante na presidência do TSE. Presidente Bolsonaro, ex-presidente, não acredite muito aí no Nunes Marques, não. Bem, segundo aí as informações, com essa mudança, Nunes Marques será responsável por conduzir o pleito de 2026, tendo como vice o ministro André Mendonça. Esse até que dá para confiar, mas não 100%. Também membro do Supremo. Ambos foram indicados pelo próprio Bolsonaro durante o seu governo, o que pode garantir um processo eleitoral mais equilibrado e transparente. Vale lembrar que a reversão da inelegibilidade de Bolsonaro pode ocorrer justamente no TSE, a mesma corte que o condenou. Tudo indica que no momento oportuno esse cenário poderá ser revertido, trazendo uma reviravolta histórica para o Brasil. Além disso, pessoal, o material essencial acaba de ser lançado para revelar a verdade sobre os últimos acontecimentos políticos do país, né? O Combo 2026 é um kit de livros que apresentam com riquezas aí detalhes os bastidores das eleições de 2022. O verdadeiro papel do petista e a importância do capitão Bolsonaro para o Brasil, com um valor essencial e objetivo. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, pois o que está prestes a acontecer aqui no nosso país é gravíssimo, é muito grave. Dias Toffoli, como eu falei para vocês, ele é alvo da OEA, né? Inclusive, a procuradora exibe um vídeo forte no STF. O Toffoli adverte, não deixaria. Pessoal, isso daí, na sessão plenária do STF desta quinta-feira, a procuradora do Estado do Rio de Janeiro, Cristina Siqueira Dias, solicitou a exibição de um vídeo durante a sustentação oral. No entanto, a imagem era tão chocante que a reprodução foi interrompida antes do término. O ministro Dias Toffoli, relator da ação, advertiu que, se soubesse do teor do material, não teria permitido sua exibição. O que será que havia nesse vídeo? O episódio ocorreu no contexto do julgamento da constitucionalidade das taxas de incêndio instituídas nos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Pernambuco. O vídeo era uma reportagem da TV Globo sobre o incêndio ocorrido em 1986, no edifício Andorinha, tragédia que vitimou diversas pessoas. Diante da forte carga emocional das cenas, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, solicitou a interrupção. Mas o que será que eles têm a esconder? Aí nós perguntamos. A OEA disse que decisões de Dias Toffoli podem minar a confiança pública? Bem, é algo... Porque certos vídeos, certas coisas que muitos estão trazendo e mostrando a realidade, eles proíbem. Tanto é que a OEA, pessoal, sobre as decisões, criticou decisões do ministro do STF, do ministro Dias Toffoli, que anularam provas de acordo de ineliência da Odebrecht e suspenderam multas impostas à empresa atual Novonor. Em relatório divulgado, isso aconteceu na quinta-feira, no dia 13 de março, a Comissão
de peritos do mecanismo de acompanhamento da implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção, afirmou que essas medidas podem minar a confiança pública e gerar insegurança jurídica no Brasil. Eis a íntegra do documento. O documento cita uma decisão de setembro de 2023, na qual Toffoli invalidou provas extraídas do sistema internos da Odebrecht, Drauses MyWebDB, sobre a justificativa de irregularidades na obtenção e no manejo dos dados. A medida resultou na suspeição ou anulação de processos que dependiam dessas provas. Lembrando a vocês que o Procurador-Geral da República tem se posicionado contra as decisões de Dias Toffoli. Em fevereiro de 2024, o ministro também determinou a suspeição do pagamento de 8,5 bilhões de reais em multas que a Novo Honor deveria pagar como parte do acordo de leniência firmado com o Ministério Público. A OEA afirmou que essas decisões levantam questionamentos sobre a validade dos acordos de leniência e podem desestimular empresas a colaborar com investigações, já que a incerteza sobre a aplicação e a estabilidade dos termos acordados. O relatório menciona que a Organização da Sociedade Civil, como Transparência Internacional Brasil e Transparência Brasil, expressam preocupações sobre revisão dos acordos pelo STF e os impactos no combate ao suborno transnacional. A Comissão Interamericana, recomendou que o Brasil reavalie a implementação desses acordos para identificar falhas e aprimorar os mecanismos de fiscalização. Apesar das críticas, o relatório reconhece que em dezembro de 2024, a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, renegociaram os acordos, retomando os pagamentos e reconhecendo a validade das provas. Pessoal, a coisa está ficando muito diferente, muito esquisita, né? Aí, com decisões absurdas dos ministros da Suprema Corte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e que Deus abençoe a todos.